Bullseye. Olá, sejam bem-vindos a este vídeo de estreia aqui na Living Room, no programa Conversa na Living Room. Pois bem, traremos aqui para si, em diversas ocasiões, diversos assuntos relevantes para a sociedade que de alguma forma transformam nossos desafios em oportunidades. E é mesmo falando em desafios que se transformam em oportunidades para poder impactar e crescer, que para a estreia do nosso programa, um tema bastante interessante. Desafios e oportunidades atuais da juventude no empreendedorismo. E para tal, ninguém nada mais, nada menos que dois especialistas para poderem deixar aqui os seus ricos conselhos, as suas ricas sugestões e experiência sobre o empreendedorismo na juventude. E temos aqui o Dr. Carlos Batoni, ou seja, Domingos Carlos Batoni, assim que é. Ele que é consultor e investigador na área de gestão de projetos e autor do livro Empreendedorismo e Ferramentas de Gestão das Pequenas e Médias Empresas. E porque também não poderíamos falar simplesmente da ciência nessa área do empreendedorismo, trazemos quem vai nos transmitir não só a sua experiência empreendedora, mas também as noções empreendedoras, uma vez que também é docente na área do empreendedorismo, o Dr. José Fac. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, saudar a todos e a equipa da produção do programa. Espero que a conversa seja muito boa. Obrigado. Boa tarde. Também espero de facto que seja uma conversa produtiva, pois quando se trata de juventude existem muitos questionamentos, mas também, para além dos questionamentos, existe muita coisa ainda por se desvendar e muita coisa também por combater relativamente à juventude. Então, creio que a conversa será boa. Muito bom, muito obrigado. Bom, antes mesmo de avançarmos neste tema, eu gostava de pedir aí ao caro espectador que deixe o seu like no vídeo, subscreva, pois isso irá nos ajudar a crescer cada vez mais neste canal, que com certeza traremos vários assuntos relevantes para a sociedade, que de alguma forma irão transformar nossos desafios em oportunidades. Chega de mememes, vamos diretamente ao papo. E eu vou começar mesmo com o Dr. José Fac, trazendo uma abordagem sobre o nosso país. Bom, Moçambique, sendo um dos países com maior registro de desemprego, através do seu governo, nos últimos anos, tem incentivado grandes iniciativas empreendedoras, principalmente na área juvenil. Este incentivo, seja ele verbal, a nível de promoções, empreendedoras, enfim, o governo de alguma forma tem incentivado. E eu gostava de saber do Dr. Fac, como acha que os jovens recebem esse incentivo do governo a nível de prática, tendo em conta que, para tal, é necessário que hajam ferramentas básicas de um negócio. Qual é a recepção dessa juventude? Como é que nos portamos diante desse incentivo? Relativamente aos incentivos, né, para a juventude, como é que os jovens recebem esse incentivo, estas iniciativas? A nível de prática. Primeiro, eu diria que, relativamente à prática, acho que ainda tem que se fazer mais. Certo. Existem iniciativas, de facto, do governo, né, relacionadas com o empreendedorismo. Nós, os jovens, temos que fazer mais, mas também as mesmas iniciativas do próprio governo, creio que devem estar acompanhadas de algum incentivo financeiro. Ok. Sim. Porque nota-se muito que existe um incentivo verbal. Eu vou dar um exemplo recente. O Edmundo Galiza Matos publicou há dias um vídeo de jovens que receberam formações, acho que em diversas áreas. Okay. E alguns conseguiram estágios em algumas empresas em Vilanculos. E os jovens que não conseguiram os estágios, como é que vão terminar? Sendo que há este incentivo que deve ser colocado em prática. Então, é aí onde o governo deveria entrar. Sei que não é fácil, mas o governo deveria contribuir ou entrar um bocadinho com a questão monetária, né? Okay. Porque incentivo verbal
é tudo bonito, nós incentivamos os nossos irmãos a irem à escola, mas se eu incentivo o meu irmão a ir à escola e não compro livros para ele, dificilmente poderá seguir. De facto. Pois bem, Dr. Baton, compartilha da mesma opinião ou há aqui um contraste nessa matéria? Não, acho que a contribuição é positiva e deu para perceber que realmente a questão do financiamento é um dos calcanhares de Aquiles para a juventude. No entanto, em relação à contribuição do próprio governo, já existem muitos fundos públicos. Acho que tem um fundo de apoio juvenil, FAJ. Certo. Além disso, tem um fundo de desenvolvimento agrário que pode ser aderido. O Banco Nacional de Investimento tem um fundo para promover agronegócios na região do Vale do Grande Zambeze. Mas o que está a faltar é acesso à informação. Significa que essas oportunidades aparecem, mas aparecem de forma dispersa. Os jovens não sabem onde recorrer e ter acesso a essa informação. Além disso, o Estado também tem que investir muito em alguns aspectos relacionados com a regulação. Há muitos negócios que gasta-se mais dinheiro no licenciamento do que na própria prática do próprio negócio. Então, significa que a componente de licenciamento temos que reduzir o número de procedimentos legais que devem ser seguidos para abrir uma empresa em Moçambique. Além disso, exigimos do mesmo jovem para ter, por exemplo, um comprovativo de registro de propriedade para ter acesso a um financiamento. E um jovem que ainda não tem habitação, por exemplo. E em Moçambique, para ter o registro, o título de propriedade, não é tarefa muito fácil. Então, significa que o acesso ao financiamento só pode dar certo para o jovem se eliminarmos algumas barreiras. E a principal limitação para o jovem que quer empreender em Moçambique, a primeira limitação fundamental é acesso à informação. Certo. A segunda é acesso ao financiamento. A terceira limitação é que o Estado apenas assiste. Às vezes, quando tem essa possibilidade, como o exemplo que o professor deu aqui, de Vilanculos, quando tem essa possibilidade de financiar, no princípio financia, mas quando o negócio não dá certo, aparece o fracasso, o jovem é abandonado. Então, nós também temos que acompanhar esse jovem que fracassou, para poder levantar. Em simultâneo, estaremos admitindo que, diante deste dilema todo, há também uma desigualdade de oportunidades, e quando há esse tipo de desigualdade de oportunidades, daqueles que foram, lá mesmo naqueles que foram, há quem pode ter uma espécie de abandono em caso de não haver um certo sucesso no seu negócio. Há jovens, por exemplo, que têm capacidade de fazer. Inicia o seu próprio negócio. Autofinanciamento mesmo. Mas o que lhe falta é assistência técnica. Nem todos têm a possibilidade de ter um professor, ter um curso de curta duração sobre projetos, negócios, gestão de pequenos negócios. E quando começa, o risco de dar errado é maior, porque não sabe os passos certos a seguir. Não porque ele não gostaria de ter sucesso, mas porque não tem acesso à informação. Muito bem, e é neste componente de capacitação que eu quero tocar, exatamente direcionando-me no meu Dr. Fak sobre a capacitação. Há quem diga que em Moçambique não estamos preparados para um sucesso a nível de empreendedorismo, visto que a educação por si só, pese embora haja um incentivo da parte do governo para que hajam essas práticas empreendedoras, a educação não tem virado para uma situação mais empreendedora a nível de capacitação. E há quem vai mais a fundo dizendo que os estudantes praticamente da 12ª terminam o seu nível médio, mas não têm prática. Não há emprego, mas há esse incentivo empreendedor. Mas eles não têm como ir além porque não há essa capacitação. O que é que está a falhar ou qual é o seu posicionamento sobre este dilema? É algo que eu tenho escrito de vez em quando nas redes sociais, creio que já acompanhou algumas vezes. A questão da capacitação. O nosso governo incentiva muito, por mais que não incentive, mas nós temos o ensino geral e o ensino técnico profissional. O ensino geral não está a nos trazer ferramentas necessárias para que este jovem consiga, se calhar, empreender ou conseguir ter ou criar o seu autoemprego. Recentemente, por causa da pandemia, foram reduzidas algumas disciplinas que se tem em conta que elas não são de extrema importância para o nosso sistema de educação. Então, a partir do momento que dizem que estas disciplinas não são de grande relevância porque não tem exame, estamos a dizer o quê?
que os jovens não precisam se empenhar nestas mesmas disciplinas. Exemplo, agropecuária. Será que a agropecuária não é importante? Estamos a dizer que o maior financiamento do nosso país vai para a agricultura. Mas tiramos a agropecuária. Para um jovem que termina a 12ª e não tem prática praticamente. Tiramos a agropecuária. Mas queremos que este jovem concorra para o quê? Para o financiamento à agricultura. Certo. Tiramos o empreendedorismo, em que o jovem ia buscar as ferramentas para quê? Para poder saber, ok, depois de eu plantar, depois de colher, quais são os procedimentos, o que eu devo fazer. Certo. É assim? Certo. O que eu tenho que fazer para conseguir comercializar o meu produto. Aprende lá na disciplina do empreendedorismo. Uma vez apareceu a inspeção, na escola onde eu trabalhava. O inspetor foi lá, exatamente na minha sala. Chegado lá, ele até disse que foi a primeira vez que ele assistiu aulas de empreendedorismo. Ficou tão apaixonado. Só para ver, um inspetor da educação disse que nunca havia assistido uma aula de empreendedorismo e se apaixonar tanto assim. Mas é o mesmo inspetor que se calhar trabalhou na elaboração do currículo de empreendedorismo para que se introduzisse esta disciplina. Para dizer o que aqui? Até eles lá não valorizam estas disciplinas práticas. Depois vou para a educação física. Educação física disse que os jovens empenham-se mais a matemática, a biologia, a química, a física, mas a educação física é importante. Hoje em dia já percebemos que existem várias academias, ginásios, não é assim? Certo. Como é que este jovem vai descobrir que tem habilidades para fazer educação física se este jovem não faz educação física? Porque no final do trimestre ou do ano letivo, a ter um 10. Certo. E os jovens já sabem disso, que há de ter um 10. Mas nós, depois disto, queremos os mesmos jovens a fazer o quê? A concorrer. Estava aqui o Dr. Baton referiu um aspecto muito importante. Informação. Este é um grande vício da nossa juventude que nós encontramos relativamente àquilo que o governo muitas vezes quer disponibilizar. O acesso à informação não está somente na questão da juventude, em tudo. Mas nós estamos aqui a debater a juventude, mas em tudo. Então, o jovem, mesmo o universitário, se tu vais ter com um estudante universitário, tu pedes a ele: peço que me ajudes com os procedimentos para abrir a minha empresa. É interessante que é mais fácil ele ir ter com alguém que se calhar, sem querer menosprezar, com alguém que não estudou, mas que já tem a sua banca, porque este sabe quais são os procedimentos, porque ele já foi ao terreno e tem experiência. Tem experiência, mas esta informação não deve estar somente no terreno, tem que estar disponível. Estamos na era tecnológica, as redes sociais. Os municípios, por exemplo, podem disponibilizar a informação de como alguém obter o DOAT na internet. Pode existir, mas o problema é como chegar até esta informação. O acesso fácil à informação. Muito bom, muito bom. O Dr. Faga trazer umas abordagens bastante interessantes sobre esse tema. Eu gostava também de ouvir o Dr. Baton sobre essa componente de capacitação, sob o ponto de vista do ensino médio sem prática e principalmente nesta área de suspensão de aulas, em que algumas disciplinas não consideradas importantes, porém bastante importantes, como empreendedorismo, agropecuária, educação física, como havia referido o Dr. Faga. Qual é a sua abordagem acerca desse assunto? Só para partilhar uma informação, o subsistema de ensino técnico profissional parece que não está a funcionar. Não está a funcionar. Na pandemia parou. Significa que só o ensino geral e primário que continuaram com as atividades, pela natureza dos cursos que são ministrados. Sim, obrigado. Então, o que acontece muitas das vezes é que a nível internacional, até no nosso país, as escola secundária, universidade, escolas técnicas profissionais, são incubadoras de ideias brilhantes. Ok. É a primeira fonte de oportunidades de negócio, escolas. O ideal, antes de avançar com fundos que existem, como o FAGE, que não sabemos se vai dar certo ou não, porque quem recebe também não sabemos quais são os critérios que são usados, é importante preparar os jovens
para quando receberem esses fundos avançarem com sucesso. Como disse o professor aqui, os jovens não sabem elaborar um plano de negócio, não sabem elaborar um modelo de negócio e nem sabem quais são as etapas para a criação de uma empresa. Como é que vai ter sucesso? Será difícil, porque não tem informação. Então, o ideal é criar incubadoras de negócios nas escolas. Quando falamos aqui de incubadoras de negócios nas escolas, estamos a incentivar aquelas ideias que apareceram, como do Bill Gates, apareceram nas escolas. Há jovens que têm ideias, mas não têm apoio. Por quê? Porque não sabem onde levar dinheiro. Além do próprio governo, temos muitas fontes de financiamento no país que não estão associados nem ao financiamento tradicional à banca, muito menos ao próprio governo. Fontes que vêm de organizações não governamentais, para projetos sociais de combate à mendicidade, criminalidade, casamentos prematuros. Mas os jovens não têm essa informação. Então, para mim, as escolas são uma ferramenta importante. Mesmo que sejam importantes, é necessário esclarecermos que não precisamos de ir à escola para ser empreendedores. Temos muitos homens bem-sucedidos que não estudaram. Conheço vários. Sim. E a pergunta que se faz é por quê? Significa que, se calhar, o caminho que estamos a seguir deve ser repensado. Então, muitos empreendedores com experiência conseguiram alcançar o sucesso que não foram à escola. Por quê? Aprendeu com a prática o saber fazer. E nós temos que, na verdade, trazer estas experiências. Temos muitas televisões, então as televisões devem trazer estes homens, mostrar estes homens. Há uma coisa muito interessante que ele estava a dizer, a questão de vários fundos para vários projetos. Mas, enquanto estes mesmos fundos não forem direcionados à juventude, é uma coisa que está a acontecer. Por quê? Vamos lá imaginar, o fundo é para HIV-Sida, o fundo é para tuberculose, por aí. O que acontece? Por que é que os jovens estão se infectando? Não é assim? Então, vamos lá ocupar esses jovens, vamos lá criar fundos para quê? Para que os jovens fiquem ocupados. As escolas técnicas. Nós, no nosso país, temos que incentivar o ensino técnico profissional. Eu participei de umas atividades há tempos na Escola Secundária João Quixano, em Bom Ano, em que nós dávamos formações, chamávamos de PTS, Passaporte para o Sucesso, em que ensinávamos os jovens habilidades de vida, life skills. Não é assim? Ensinar o jovem a fazer currículo. Vais entrar na sala de aulas. Quantos jovens na sala de aulas em que o docente está a dar as aulas sabem fazer currículo? Estudante superior. Quantos? É só perguntar, quantos é que sabem fazer o currículo? Muitos são de levantar a mão, mas depois vamos descobrir o quê? Que muitos deles pegam o currículo do irmão mais velho, fazem a edição e às vezes não tiram a experiência profissional. Acaba coincidindo que eu e o Shaban temos mesmo a experiência profissional, simplesmente porque o Shaban pegou um currículo já feito, só retirou o nome, a idade, por aí, e se por acaso falhar, não retirar algum dado, há de coincidir que o Shaban, se calhar, tem 38 anos, enquanto o Shaban, na verdade, colocou lá o seu BI, que tem 25 anos de idade. Mas isso por quê? Porque nós não ensinamos estas habilidades, estas ferramentas. Ensinar o jovem a saudar. O professor, quando chega na sala de aulas, quer que o aluno o cumprimente. Não é assim? Sabemos que aprende-se desde a tenra idade, aprende-se em casa, por aí na primária. Mas é importante que a gente ensine estas ferramentas. Obrigar ou motivar os jovens e também incentivar os pais a matricularem os seus filhos nas escolas técnicas, nos centros de formação profissional, onde eles vão buscar estas ferramentas todas. Porque enquanto nós não incentivarmos os jovens a ir às escolas técnicas, há um medo, acho que o docente já percebeu, que há um medo exagerado de jovens quando se fala de Instituto Industrial. E não, um curso de 3 anos para fazer em 5 anos. Prefiro fazer 12ª classe, 3 anos, acabou. Mas não é quando termina a 12ª classe, não sabe fazer nada. Vai ao Instituto Industrial, aprende a ser pedreiro. Vai ao Instituto, aprende a ser serralheiro. Só para vermos. Acho que o Estado é o maior empregador, não é o maior empregador, mas emprega mais pessoas que fizeram ensino secundário geral, ou ensino geral, ou cursos relacionados com o quê? Com a administração. Mas a maior parte dos jovens que fizeram ensino técnico profissional, alguns são empreendedores, porque um é pedreiro, um é pintor,
um é agricultor, a maior parte desses fizeram cursos técnicos profissionais, que é isto que devia acontecer. Porque estaríamos a incentivar os jovens, mas também este incentivo tem que ser do próprio governo, criar-se mais escolas técnicas profissionais, porque esses centros de formação, os jovens podem não ter dinheiro para quê? Para pagar, mas quando o próprio governo criar estas escolas, incentivar os jovens a fazerem os cursos, os jovens não estão a admitir para os institutos. Muito bem, muito bem. Doutor Flávio, deixaram mais abordagens relativas mesmo a não só ao fato de que o empreendedorismo pode ser galvanizado por experiência, como também dizia o Dr. Batoni, mas que a capacitação é ferramenta fundamental para poder dar seguimento a este incentivo por parte do governo. E falando mesmo nesse incentivo empreendedor, daquilo que é a recepção por parte dos próprios empreendedores também, que eu gostava de tocar num ponto que o Dr. Batoni esteve aqui a referenciar, a questão da legalização. Eu gostava de ter a vossa opinião. Temos maior parte de empreendedores informais em relação aos empreendedores formais. Digamos que, pelo contexto todo aqui deixado, haja uma série burocrática, nesse caso, uma vez que o Dr. Batoni disse que exige muita documentação só para um financiamento empreendedor. Mas, em simultâneo, podemos perceber que são esses do mercado informal que produzem mais que os do mercado formal. E quando há algum tipo de divergência, são os primeiros a sofrerem demolições, entre muitas outras represálias do governo, por não estarem dentro do enquadramento legal, sendo que eles produzem, eles geram renda para o país. Qual é o olhar sobre esse incentivo de um lado que é trazido por alguns projetos que, pelo acesso à informação, nós podemos galvanizá-los, e este contraste de desmoronamento de ideias de quem iniciou porque não está ainda licenciado? Ok, uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, quando falamos de empreendedorismo, reparamos para a possibilidade do jovem criar novas combinações na economia, certo, para produzir riqueza e trazer uma solução para a sociedade. E isso não precisas de licenciar para fazer isso. Por isso nós temos empreendedores informais, outros que operam no mercado formal. No entanto, uma pergunta relevante, porque levanta um problema adormecido em Moçambique. É que um dos maiores problemas que existe no ramo do empreendedorismo é a resolução de insolvência. Okay. E isso já foi apontado pelo Doing Business, um relatório que o Banco Mundial faz anualmente, a comparar cerca de 190 economias do mundo. E eles dizem que em Moçambique, quando você fecha o seu negócio depois de licenciado, gasta mais dinheiro. Significa que depois de fracassar, nós ficamos a resolver problemas legais, a pagar dinheiro para tribunais, a pagar indemnizações, gasta-se muito dinheiro com esse processo. E o jovem pergunta, o que adianta eu legalizar minha instituição? Para depois, se não der certo, pagar mais. Então, a resolução de insolvência, o problema de falência, é um problema sério nos negócios. Okay. Nos outros países, quando você fala em empresa, ninguém sente vergonha, ninguém fica a rir de si. Faz parte do aprendizado. Recordo que estava a falar com um economista, o Dr. Amela, que fez o prefácio do livro. Ele chamou a atenção, disse que, sabe, Batoni, nos Estados Unidos da América, os jovens que fracassam são os primeiros a receber apoio financeiro, porque já experimentaram o fracasso, têm mais experiência. Enquanto que para nós é diferente. Se você fracassa hoje, a lista dos amigos desaparece. A família que devia te apoiar abandona. E você tem que se esconder ou mudar de país, porque tem que resolver assuntos de insolvência. Então, essa é uma grande limitação para o licenciamento. Então, se nós queremos incentivar o empreendedorismo juvenil, temos que reduzir essa barreira ligada à resolução do problema de insolvência. Segundo, o licenciamento. Por que obrigamos o jovem para publicar em BR a empresa? Qual a utilidade? Por que precisamos de 11 procedimentos para o jovem abrir uma empresa? Enquanto que em outros países são 3 ou 2, todos juntos. Okay. Há países que em 2 dias você consegue abrir uma empresa, licenciar. Nós, dependendo da província, podemos levar entre 10 a 30 dias ou mais. Só para licenciar uma empresa? Licenciar. E se quiser abrir um instituto médico, para até ajudar o próprio Estado a dirigir o seu negócio, tem que gastar 137 mil meticais para a vistoria. E não só, tem 2 fases.
Primeiro licenciamento, depois início de funcionamento. Pode levar 2 ou 3 anos para começar a funcionar. Então, estamos a admitir uma série de dificuldades para dar seguimento a esse incentivo empreendedor. Sim. Então, o esforço do Estado, não estou a dizer que o Estado tem que entrar na economia de mercado, mexer na economia de mercado. Okay. O esforço do Estado é facilitar os processos de acreditação e licenciamento. Porque atividades como farmácia, por exemplo, se eu quero abrir uma farmácia, um negócio que atualmente ajuda o próprio Estado, precisa-se de medicamentos. Sim. Mas, para abrir as farmácias, tem um processo que tem que ser seguido para abrir as farmácias. Esse processo tem que ser inventado, porque às vezes dinheiro existe, vontade existe. Muito bem, muito obrigado. Só para acrescentar, quando falava do período em que se leva para alguém adquirir uma licença, eu acho que levei por aí quase um mês para poder ter a documentação da minha pequena empresa de venda de fruta, não é assim? Mas levei muito tempo, mas também gastei muito. Por quê? As idas, eu estou para iniciar um negócio, já sou cobrado valores que nem sei onde buscar. Por quê? Aquela lacuna que nós temos, o acesso à informação. Pode existir, se calhar, um financiamento para o tipo de atividade que eu queira iniciar. Mas eu não sei. Não sei se eles se estão a dificultar para que este mesmo financiamento acabe ficando congelado. Mas congelado para quê? Porque, na verdade, o negócio não ajuda somente ao proprietário do negócio, mas também ajuda a desenvolver a área em que nós encontramos o negócio. Por quê? Uma das coisas que o empreendedor tem que saber é que para iniciar um negócio, primeiro tem que pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado da área em que ele vai instalar o seu negócio. Então, se vai instalar o negócio em Maguanine, tem que fazer o estudo. O que não existe em Maguanine, porque aquelas pessoas de Maguanine têm que sair para Machazine para ir adquirir pão. Então, a partir do momento que ele traz o pão para Maguanine, está a ajudar aquelas pessoas a pouparem. Então, está a resolver um problema. Certo. O que vai acontecer? Já não vamos precisar de encher o transporte público para ir a Machazine comprar o pão. Okay. Então, para dizer o que é aqui? O empreendedorismo ajuda a resolver vários problemas, que a maior parte desses problemas me parece que estão a ser ignorados. Certo. Por causa desta falta de incentivo a estas práticas. Muito bem. Bom, fica aí desse lado, se calhar, de alguma forma, um incentivo governamental, não só ao nível de praticar o próprio empreendedorismo, mas também no dinamismo do mesmo empreendedorismo, de modo a facilitá-lo entre os jovens. Bom, eu gostava de saber, o Dr. Fak, qual é a mensagem que deixa aqueles jovens que hoje em dia eu posso perceber que eles querem praticar o empreendedorismo, mas precisa de alguma capacitação, precisa de algum incentivo, ele precisa ter sucesso no seu negócio, resumindo. A primeira coisa que eu vou aqui referir é relativamente aos encarregados. Por quê? Certo. Nós somos jovens hoje, mas partimos, não é assim? Ok. Então, crianças por aí. Então, eu deixo sempre este apelo quando vou para alguns programas. Os pais devem incentivar os jovens a fazerem o ensino técnico profissional. Muito bem. Não é fácil, sabemos, mas devem incentivar os seus filhos a fazerem ensino técnico profissional, onde aprender lá algumas ferramentas que vão ajudá-los, não é assim? Mas o que eu deixo para os jovens por causa do empreendedorismo é assim, busquem, existem informações lá. Nós temos aqui o Dr. Baton. Temos aqui o livro, né? Empreendedorismo e ferramentas de gestão para pequenas e médias empresas. Certo. Já agora, só aproveitar a vender o peixe do Dr. Baton. Procurem. Outro problema é que as pessoas não procuram pessoas que têm conhecimentos sobre aquele tipo de atividade. Certo. Alguns pensam que é humilhação. Eu tenho, acho que 2 ou 4 a 5 jovens que iniciaram negócios porque vieram ter comigo, e assim, e eu lhes dei as ferramentas, como é que deviam fazer. Estão bem.
Bem, no sentido de que já conseguem suprir algumas necessidades que eles tinham que apelar aos pais. Certo. Já tive uma encarregada, quando eu dava aulas na escola secundária do STEC, veio ter comigo no meu local de vendas, veio ter comigo, sabe, professor, hoje eu estou bem, estou muito bem, graças a teu ensinamento, eu aprendi muito consigo. As dicas que tu me deste sobre empreendedorismo estão a ser úteis até hoje. Então, se tu és estudante ou és aluno, então tu conheces algum professor, se calhar, que trabalha com isto. Exatamente. Não tenha medo, procure o professor. Mas outra coisa que acontece, como eu estava aqui a dizer, os alunos ou estudantes, às vezes, desprezam estas disciplinas, não assistem às aulas. Então, eu mesmo que depois, quando inicio um negócio, já vem ter comigo que eram estas ferramentas. Exatamente. Quando eu estava a dar na escola secundária de forma gratuita, não aparecia. Agora quero de novo de forma gratuita. Vou te cobrar. Muito bem. Né? Vou te cobrar, mas é possível. Podem procurar o Dr. Baton. Claro. Estou a ver aqui o seu livro. Podem procurar. Nós vamos ajudar. Vamos dar as ferramentas, como fazer isto, como elaborar um plano empresarial. Não é segredo. Por quê? Porque isto foi disponibilizado para as pessoas aprenderem. Não é nenhum segredo. Mas o mais importante, procurem as pessoas que possam vos facultar as informações sobre as atividades que vocês desejam levar a cabo. Muito bom. Dr. Baton, em jeito de mensagem também, eu gostava que referisse alguns itens do seu livro como uma recomendação para aquele jovem que quer iniciar um negócio, precisa de capacitação e fazer-se face às diversas dificuldades que podem surgir no detrimento desse negócio. Tá bom. Primeiro vou aproveitar aqui a dica do professor. É bom ter um mentor. Muito Ter bem. um mentor. Todos estão mentor. Certo. Para a religião cristã, Jesus Cristo tinha apóstolos. Uhum. Então só foi possível assim divulgar a palavra. Os muçulmanos também, o profeta Muhammad tinha seus homens apóstolos que seguiram. Certo. No empreendedorismo é a mesma coisa. Não há como inventar a roda de zero. Podemos aprender com os melhores que já experimentaram. Ok. Essa é a primeira dica. Segunda dica, é bom sempre começar pequeno a pensar grande. Certo. É impossível um jovem que quer começar em um ano ficar rico. Começar pequeno, mas pensando grande. Pode acontecer, mas as probabilidades. É bom sempre começar a sonhar alto, mas seguindo os passos. Assim sucessivamente. E além disso, o nosso livro aqui traz mais ou menos cerca de 30 linhas de financiamento disponíveis em Moçambique. Certo. Por exemplo, para a área do professor, que é uma boa área de gestão de frutas, tem uma linha da Game, Global Alliance in Property. Certo. Financiamento de Bill Gates e Ausgate. Uau. Financia até $195 mil para negócios que produzem alimentos nutritivos. Quer dizer, tu está a atuar numa área da cadeia de valor de fruta. O fruta é um alimento nutritivo importante agora para a vitamina C. Certo. Estamos a falar do período de Covid-19. As pessoas precisam de frutas. Então, essa informação dificilmente chega. Então, estamos a dizer que os jovens têm que procurar por informação. A internet é uma ferramenta poderosa para acesso a algumas fontes de financiamento. Algumas informações estão na internet. É só procurar. Não tem essa informação. Financiamentos do Estado, financiamentos de ONG, até para fazer estudo de mercado podemos fazer online hoje, sem sair de casa. Mas para tal, precisamos sempre ter um conceito especializado e como se faz. Então, jovens, procurem por informação. É a chave para o sucesso. Muito bem. Procurem Dr. Baton. Procurem Dr. Baton também. Muito bem, oportunidades de negócio. Ficaram aqui algumas dicas nesta breve conversa com os nossos convidados. Neste que é um tema bastante pertinente para a nossa juventude. Façam como eu, procurem o Dr. Fak e o Dr. Baton. Eu vou procurá-los também, mas pelo menos já tive a oportunidade de estar numa sala de aulas, sendo eles meus docentes. E, enfim, subscreva, deixe o seu like, siga-nos, fique atento a diversos assuntos relevantes para a sociedade que, de alguma forma, transformarão nossos desafios em oportunidades. Para concluir mesmo, beijos, abraços para quem fica. Seca, vamos lá. Não podem deixar de ficar, né? Eu mando beijos e abraços para a minha esposa e para a minha filha, né? Vos amo muito. Nice. Dr. Baton? Eu mando um abraço para a minha esposa. Uau! Meu filho, Abraão, e toda a família, minha irmã, minha cunhada, e o meu
pai, que às vezes tem acompanhado os programas. Parece que ele também está com uma mentalidade empreendedora. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. E, enfim, pessoal, desafios são oportunidades. Até o próximo vídeo. Aliás, gostava também de deixar aqui que não percam neste mesmo canal o programa da Samira Chelsea, que vai abordar também diversos assuntos bastante interessantes. É só ficarem ligados. Se quiserem passar algum item comercial, liguem para o número que está a passar no rodapé, que nós seremos um veículo, se calhar, empreendedor para o sucesso do seu negócio também. Obrigado.